E aí, Brasil? Hoje vamos mergulhar no mundo lamacento da política animal. Mas calma, não é nenhum pesadelo bizarro. Estamos falando de A Revolução dos Bichos, do George Orwell, um livro que é basicamente um conto de fadas para adultos com uma desconfiança enorme de quem está no poder. Publicado em 1945, A Revolução dos Bichos é uma alegoria, que é um jeito chique de dizer que usa uma história simples para falar de algo muito maior. Nesse caso, é a Revolução Russa, mas com mais focinhos e menos receitas de borscht. Orwell usa animais de fazenda para representar figuras e grupos da Revolução. Não se preocupe, você não precisa ser um historiador para entender. Pense assim, se Stalin fosse um animal, ele seria totalmente um porco. Só dizendo. Agora, você deve estar pensando, pô, por que estamos falando de um livro sobre porcos falantes? Porque, meus amigos, A Revolução dos Bichos é um alerta disfarçado de fábula, e esse alerta é mais relevante hoje do que nunca. Então, qual é a treta de A Revolução dos Bichos? A história se passa na Granja do Solar, onde os animais, para dizer o mínimo, não estão numa boa sob o comando do Sr. Jones, o fazendeiro humano. Ele representa, adivinhou, o regime czarista na Rússia. Um dia, inspirados pelos ensinamentos de um porco velho e sábio chamado Major, que representa Karl Marx, o pai do comunismo, os animais se revoltam. Eles expulsam o fazendeiro e tomam conta da fazenda, sonhando com uma utopia onde todos os animais são iguais e livres. Eles até criam os 7 mandamentos do animalismo, que são basicamente a versão deles dos 10 mandamentos, mas com menos punição divina e mais feno. Parece ótimo, né? Bem, é aqui que a coisa fica séria. Lembra daqueles porcos espertinhos que lideraram a revolução? Pois é, eles meio que assumem o controle. Acontece que administrar uma fazenda, mesmo uma fazenda comunista utópica, é complicado. Os porcos, sendo os animais mais inteligentes da fazenda, ou pelo menos eles acham que são, gradualmente assumem o controle. 2 porcos em particular, Napoleão e Bola de Neve, emergem como líderes, mas suas visões para o futuro da Granja dos Bichos são totalmente diferentes. Bola de Neve, representando Leon Trotsky, é idealista e acredita em educação e progresso. Ele até bola um plano para um moinho de vento para melhorar a vida dos animais. Napoleão, por outro lado, é um porco sedento por poder que é basicamente o Stalin do mundo suíno. Ele tem outros planos, e eles envolvem muito menos democracia e muito mais ditadura. Lembra que falamos que Napoleão era meio que fã do Stalin? Bem, as coisas ficam sinistras quando ele usa seu exército particular de cachorros de ataque, representando a polícia secreta, claro, para expulsar Bola de Neve da fazenda. Com Bola de Neve fora do caminho, Napoleão se torna o líder incontestável da Granja dos Bichos. E ele não perde tempo em consolidar seu poder. Ele muda os 7 mandamentos, reescreve a história para se fazer parecer bonzinho e até começa a andar em 2 patas. Os outros animais, em sua maioria um bando de ovelhas não muito brilhantes, ficam com medo ou não percebem o que está acontecendo. Eles só repetem o mantra, Napoleão sempre tem razão. O que, spoiler alert, ele não tem. Seção 5. A transformação de Bola de Neve. Para solidificar seu poder, Napoleão precisa de um bode expiatório. E quem melhor que o exilado Bola de Neve? Ele se torna a personificação de tudo o que dá errado na fazenda. O moinho de vento desabou. Culpa do Bola de Neve. As colheitas estão falhando? Bola de Neve de novo. Bateu um ventinho frio? Adivinhou? Culpa do Bola de Neve. Essa propaganda constante transforma Bola de Neve num bicho-papão aos olhos dos animais, mesmo ele estando longe. É uma tática clássica usada por ditadores, criar um inimigo, mesmo que fictício, para distrair de suas próprias falhas. Seção 6. Animalismo. Esperança e traição. Lembra daqueles princípios inspiradores do animalismo que deram início à Revolução?
É sobre isso. Eles são pisoteados mais rápido que leitão em churrascaria. Os porcos, embriagados pelo poder, começam a quebrar as próprias regras que criaram. Eles moram na casa grande, dormem em camas, bebem uísque e até começam a negociar com os fazendeiros humanos vizinhos. Os outros animais, enquanto isso, trabalham mais do que nunca. Suas vidas mal melhoraram em comparação aos tempos do Sr. Jones. É um lembrete de que revoluções, embora muitas vezes nascidas de nobres intenções, podem facilmente se desviar quando o poder cai nas mãos erradas. Seção 7. Os porcos se tornam os fazendeiros. No final, a transformação dos porcos é completa. Eles começam a andar em duas patas, carregam chicotes e até formam alianças com os fazendeiros humanos, contra os quais se rebelaram. A cena final do livro é de gelar o sangue. Os outros animais, olhando pela janela da casa grande, não conseguem mais diferenciar os porcos dos humanos. Eles se tornaram aquilo contra o que lutaram. A Revolução dos Bichos é uma fábula sobre a natureza intoxicante do poder e a facilidade com que boas intenções podem ser corrompidas. É um lembrete de que a liberdade é preciosa e frágil e que devemos estar sempre vigilantes contra aqueles que buscam tirá-la de nós. Seção 8. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. A genialidade de A Revolução dos Bichos está em sua simplicidade. Ao usar animais como substitutos para figuras e eventos históricos, Orwell criou uma história atemporal e universal. A mensagem é clara. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Seja uma fazenda, um país ou até um grêmio estudantil, quando o poder não é controlado, ele pode levar à tirania e à opressão. O livro também destaca os perigos da propaganda e a importância do pensamento crítico. Os animais da Granja do Solar são facilmente manipulados pelas mentiras e meias-verdades dos porcos. Eles seguem Napoleão cegamente, mesmo quando ele os priva de seus direitos e liberdades. Seção 9. O legado duradouro de A Revolução dos Bichos. Mais de 75 anos após sua publicação, A Revolução dos Bichos continua sendo um comentário assustadoramente relevante sobre a condição humana. É um livro que todos deveriam ler, não apenas por ser um clássico literário, mas porque oferece lições valiosas sobre os perigos do poder sem controle, a importância da liberdade individual e a necessidade de vigilância diante da opressão. Então, da próxima vez que você ouvir um político prometendo uma utopia, lembre-se dos porcos da Granja dos Bichos e encare suas promessas com uma dose saudável de ceticismo. Porque, como Orwell brilhantemente ilustrou, o caminho para o inferno muitas vezes é pavimentado com boas intenções, e às vezes, essas intenções estão disfarçadas numa fantasia de porco muito convincente.